Fala pessoal, eu que Fagundes com mais um vídeo para vocês. Vídeo para falar sobre Araújo, né? Nosso jogador aí, zagueiro, capitão do time, que está sofrendo muitos ataques aí nos últimos dias após a eliminação da Champions. Cometeu dois erros ali nos dois últimos gols da Inter de Milão, custou a classificação. Estou aqui para falar de arbitragem, estou aqui para falar do lance polêmico, todo mundo viu. Então vamos falar da parte de futebol, da parte que dá para controlar, da parte que dá para melhorar. Esse outro aspecto não dá, machuca muito, incomoda muito, mas é assim. O Barcelona é assim. Tá aí para todo mundo ver, tá? Então vamos falar dessa parte de futebol, da parte que dá para a gente controlar, da parte que dá para melhorar. Esse vídeo aqui para falar sobre Araújo e dar exemplo de outros jogadores da gente, como vocês estão vendo no título, que conseguiu dar essa virada na carreira. Que era um jogador desacreditado pela torcida, que conseguiu dar essa virada. E eu acho que Araújo tem esse potencial, tem essa qualidade também, tá? Mas já a gente fala mais sobre isso. Antes de começar a falar mais sobre o tema, eu quero agradecer aqui Pedro Martins, que mandou 10 milhões de reais e 90 centavos aqui pro Blaugranas BR, mandou uma mensagem lá no pós-jogo. Salve família, orgulhoso, orgulho, orgulho, orgulho. Parabéns a essa equipe pelo excelente trabalho nessa primeira temporada de Flick. Barcelona deixou uma mensagem para a Europa e para os torcedores. Retornamos, voltamos e voltamos a competir com coragem, garra e vontade. Parabéns a Flick e aos jogadores por abraçarem a ideia do treinador e lutou muito. É o Barcelona se mostrando um time muito competitivo nessa temporada, superando todas as expectativas. Ah, não veio o título da Liga dos Campeões. É difícil mesmo, tá? É difícil mesmo. Se você ficar comparando desempenho de Liga dos Campeões dos outros times, se ficar comparando com o desempenho de Liga dos Campeões do Real Madrid, você vai viver eternamente frustrado, meu. Você vai viver eternamente frustrado. Não é normal. Não é normal. A gente sabe o que acontece, mas não é normal. Tá entendendo? Não é normal. Eu falo com o pessoal direto. De 2010 para cá, o Bayern de Munique ganhou 2 Champions. O Barcelona também. O Liverpool ganhou uma. A Inter de Milão ganhou uma e chegou em outra final. Tá chegando agora na terceira final. Tá entendendo? O Barcelona teve momentos de instabilidade e agora a gente está retomando, mas ganhar a Champions League está longe de ser fácil. Essa competição mais aleatória do mundo tem que contar com decisões também a seu favor. O Ciro de Guardiola dominou a Europa aí por muito tempo, mas chegou na Liga dos Campeões, foi eliminado numa semifinal, perdeu uma final, é muito difícil. O que importa é todo ano o time tá lá disputando, batendo na trave e brigando no campeonato nacional, ganhando ligas, porque uma hora as coisas se alinham e o título vem para você, tá? Mas se continuar dessa forma, tá maravilhoso. O time está competindo de forma maravilhosa. O torcedor do Barcelona que não está orgulhoso do desempenho do time nessa temporada, torcedor não é. É simpatizante ou vive baseado nas glórias do rival. Aí você vai viver eternamente frustrado. Você não sabe nada como é que funcionam as coisas, tá? E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, pessoal que se identifica com o canal, pessoal que chegou novo aí, Blaugranas BR bateu 4 mil inscritos, pessoal que dá o suporte. Aqui é um torcedor do Barcelona que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos, tá? Se você se identifica com a ideia, você será muito bem-vindo. Pode se inscrever aí se quiser, botãozinho seja membro, você vai participar com a gente, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar sobre Ronald Araújo, né? Precisa falar um pouquinho sobre ele, porque a situação dele não tá fácil. Pois é, senhores, Ronald Araújo, capitão do Barcelona, um jogador que quando a gente olha no papel, a gente fala é o nosso melhor defensor, quando a gente olha no papel. Mas o desempenho dentro de campo não vem acompanhando isso daí. Não vem acompanhando isso daí, tá? E cometeu dois erros graves no jogo contra a Inter de Milão. Esse lance com a Cherby, que eu não entendi o que, é que ele estava fazendo. A Cherby estava lá para empurrar a bola para dentro do gol, ou por cima ou por baixo. Araújo atrás dele, segurando ali, parece que não acreditou que a bola poderia chegar ali. Ah, teve a falta de Martinha antes? Teve, mas beleza, vamos focar no lance em si aqui, tá? Vamos focar no lance em si, senão a gente vai ficar falando de outra coisa. Vai ficar falando de outra coisa. Então eu não entendi o que ele estava fazendo aí. Sinceramente, não entendi. Estava esperando o quê? Ah, não, a Tchep vai chutar a bola para fora. Entendeu? Então, assim, faltou um pouco mais de força. Um pouco mais de. Como eu falei, se um jogador é um jogador de força e ele não ganha na força, qual a utilidade desse jogador, né? E o segundo lance foi esse lance com o Marcos Thuram tirando a Araújo ali para até brinquei esses dias que é o que dá para fazer, né? Brincar um pouco para tentar esquecer um pouquinho as coisas. Tirou Araújo ali para Lenglet, né? Parecia mais um Lenglet e passou e Araújo falou não, ele não vai passar aqui não e o Marcos Thuram falou eu vou passar, eu sou o Marcos Thuram, eu uso Clearman e eu sou o brabo do game e passou e a gente tomou esse gol aí que realmente eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado com esse gol aí e está sendo alvo de muitos ataques. Muitos ataques e com razão. Com razão. A gente não pode
um jogador da gente num nível desse de competição não pode cometer 2 erros na mesma partida, basicamente do mesmo jeito, perdendo o duelo de força, sabendo que força é a sua principal característica. Mas para falar desses erros de Araújo, a gente tem que voltar lá atrás. A gente tem que voltar lá na temporada passada, tá? Aqui começou um trauma. Aqui foi criado um trauma. Araújo contra Barcolá. Teve gente que falou, eu não acho que foi para vermelho, tal, tal, tal. Vamos se apegar ao que marcou. Marcou vermelho, expulsou Araújo e a gente se quebrou na Liga dos Campeões. Nesse momento aí, Araújo fez uma falta em Barcolá na temporada passada. A partida estava 1-0 para o Barcelona. 4-2 no agregado, e após essa expulsão, domínio absoluto do Paris Saint-Germain, levamos 4 gols, o time da gente não estava psicologicamente bem, com -1, apareceu tanto espaço que misericórdia, levamos 4-1 e ficou esse trauma. Fomos eliminados da Liga dos Campeões por causa daquela decisão equivocada de Araújo. E aí veio essa nova temporada, um trabalho novo, treinador novo, todo mundo resetando a mente, falando agora vai. E aí o que aconteceu? Lesão gravíssima de Araújo na Copa América com a seleção do Uruguai, que deixou ele 147 dias fora. Araújo só voltou a ficar apto, basicamente, eu não sei nem como foi que ele voltou a ser titular, mas voltou a ficar apto dia 8 de dezembro. A temporada começa em agosto ali e tal. Araújo só voltou, fez cirurgia, só voltou a ficar apto ali em dezembro. Né? Então, é um jogador que não teve uma preparação física ideal, é um jogador que veio da trauma da Liga dos Campeões, isso tudo vai ficando dentro de você. O trauma, essa cicatriz de eliminações, isso acontece com todo atleta de alto desempenho, tá? Acontece com todo atleta de alto desempenho. Você sempre, Henry fala muito sobre isso. Henry falou que até hoje, tem hora que ele acorda de noite e lembra da final da Champions de 2006, que perdeu para o Barcelona quando ele estava no Arsenal. Daquele jogo que ele perdeu um pênalti e perdeu um clássico ali para o Manchester United, tal. Então, são traumas que ficam na cabeça do jogador e o jogador leva para o resto da vida. O que importa é como o jogador vai lidar com isso aí a partir na vida dele, a partir disso daí, no resto da carreira, tá? E Araújo teve essa lesão, não fez o trabalho, voltou a trabalhar com o time aí em dezembro, como eu estava falando para vocês. Um jogador muito pesado, né? Um jogador de muito físico, voltou troncudão lá e o time do Barcelona jogando um pouco diferente. E assim, e apesar disso, ele não está bem fisicamente, de um jeito que a gente gostaria que ele tivesse, aquele jogador disponível para estar jogando 90 minutos de 3 em 3 dias. Ele teve alguns momentos interessantes nessa temporada. Ele teve alguns momentos legais. Araújo, lembra que Araújo entrou na final da Supercopa contra o Real Madrid, aquela Supercopa que a gente ganhou de 5-2, e Íñigo Martínez machucou naquela partida com 20 e poucos minutos, parece, eu não estou enganado. Araújo entrou naquele jogo e fez um jogo muito sólido. Fez um jogo que a gente falou bem assim, Araújo voltou. Um jogo muito físico, um jogo ganhando os embates físicos ali, sem deixar Vinícius Júnior e Mbappé virar de frente. Uma dessas bolas que ele ganhou virou um passe para Koundé, que cruzou para o gol de cabeça de Rafinha. Então, foi assim, um jogador que a gente falou, fizemos uma contratação em janeiro. Araújo voltou. O time tá melhor, só precisa ele se entrosar melhor com a linha de impedimento. Aí veio altos e baixos, errando uma coisinha aqui, uma coisinha lá. O pessoal, no mesmo dia que elogiava, no mesmo dia que criticava, e ficou vivendo essas oscilações. Contra o Benfica, se eu não estou enganado, foi contra o Benfica. Fez uma grande partida também, aquela partida que a gente estava com -1 e Rafinha fez o gol salvador ali na reta final do jogo. Salvou algumas bolas, alguns desarmes importantes. É isso que a gente espera de um jogador de imponência física, de um zagueiro que é igual Araújo. Araújo sempre se destacou por velocidade, impulsão e força bruta, né? Pela técnica, pelo passe entre linhas, pelo apoio ao ataque, não. Araújo sempre foi esse zagueiro raiz, né? Assim por dizer, né? Então, assim, ele teve até alguns momentos de highlight nessa temporada, tá? Mas é um tipo de jogador que está tanto fisicamente quanto psicologicamente frágil. Quando as primeiras jogadas não saem como planejado, a gente vê o mental do jogador dar uma ruída, né? E a gente tem alguns exemplos de jogadores na temporada passada do Barcelona, da temporada passada do Barcelona, que estão nessa temporada, que a torcida do Barcelona não queria ver mais nem pintado de ouro, e os jogadores mostraram na base de trabalho, perseverança e disciplina que podem virar essa chave e conquistar um espaço no coração do torcedor. Jogadores como Eric Garcia, jogadores como Íñigo Martínez, jogadores como Ferran Torres, jogadores como Rafinha, que jogava ok no Barcelona, jogava bem, mas não era esse Rafinha espetacular que a gente está vendo nessa temporada. Esses 4 jogadores que eu estou falando aqui, se tivesse oferta para vender, a maioria dos torcedores do Barcelona estava falando, vende, pode vender esses caras tudo aí.
E os jogadores mostraram nessa temporada que na base de trabalho, na base de disciplina, na base de até psicólogo esportivo, Pedro Martins que fala sobre isso, que Ferran e Eric Garcia têm o mesmo psicólogo esportivo. Esses jogadores ajudaram a fazer uma mentalidade, construir uma mentalidade vencedora ou retomar a mentalidade vencedora na cabeça desse atleta. E se a gente for pegar, ó, Eric, Rafinha, Ferran e Inigo e colocar Araújo nesse circuito, Araújo desses 5 foi o que já ofereceu, tirando essa temporada, né? Antes dessa temporada, até a temporada passada, foi o que já ofereceu desempenho de mais alto nível, ao ponto de a gente chegar e falar bem assim, esse cara é um dos melhores zagueiros do mundo. Então, se jogadores, como eu falei, esses outros jogadores, Eric, Inigo, Rafinha e Ferran, conseguiram dar essa volta por cima, conseguiram se recuperar psicologicamente, fisicamente, alguns desses, e oferecer um rendimento muito bom nessa temporada. Por que não pode acontecer a mesma coisa com o Araújo? Então, assim, eu acho que esses jogadores que eu falei para vocês são exemplos tanto para Araújo quanto para a torcida do Barcelona, que nesse momento sim está à flor da pele, e eu entendo perfeitamente isso. Fiquei muito chateado, hoje eu já estou bem, tá? Hoje eu já estou bem. Mas na quarta, na quinta-feira, eu fiquei muito chateado digerindo essas coisas, tá entendendo? Mas eu acho que esses jogadores são exemplos tanto para Araújo quanto para a torcida do Barcelona, que o jogador é capaz de dar a volta por cima e virar um jogador de confiança, um jogador de grande qualidade. Quando a gente olha o desempenho de Eric Garcia nessa temporada, ainda mais agora jogando de lateral, a gente fala bem assim, pô, pensei que o time ia precisar contratar um lateral aí para a reserva do Koundé, mas o rendimento que Eric Garcia está entregando, ainda tem um Hector forte ali, eu acho que está bem coberta a posição. Acho que tá bem coberta a posição. Falar de Rafinha, pelo amor de Deus, falar do Tubarão, pô, Inigo, pelo amor de Deus, não preciso nem ficar aqui falando. Não preciso nem ficar aqui falando. Então eu acredito que sim, que se Araújo quiser, se ele talvez procurar um psicólogo esportivo, se ele melhorar essa faceta física dele, ficar um pouco mais fino, às vezes é um cara muito pesado, muita massa para carregar para um lado e para outro. Araújo deu um sprint contra o Valladolid, o Barça teve que ir para o aquecimento, sentiu um desconfortozinho, aquela coisa. Então é muita massa, jogador propenso à lesão, que tem que deixar esse histórico de lesão para trás. Olha o que aconteceu com o Pedri nessa temporada. Então, assim, eu sei que o torcedor está muito à flor da pele, talvez não seja nem um timing certo para eu estar falando sobre isso daqui, mas eu vou continuar apoiando os jogadores. Enquanto os jogadores vestirem a camisa do Barcelona, eu vou continuar apoiando. E se jogadores que a gente confiava menos, se jogadores que têm um nível técnico ou desempenhavam uma função num nível mais baixo do que Araújo já desempenhou, se esses jogadores tiveram capacidade de dar a volta por cima e se mostrarem jogadores importantes, eu acredito que Araújo tem esse potencial ainda, tá? Espero que ele volte muito melhor para a próxima temporada, espero que ele dê essa virada de chave, espero que ele conquiste grandes títulos com a camisa do Barcelona, para os traumas do passado virar só uma lembrancinha, uma coisa, um tropeço que fez você ser uma pessoa mais forte hoje, tá? O espaço está aberto para vocês aqui. Deixe nos comentários a opinião aqui sobre as coisas que eu falei. Se você ainda acredita que Araújo pode dar a volta por cima, se você entende esse exemplo que eu dei dos outros jogadores, e que se esses jogadores conseguiram, que Araújo também possa conseguir isso. E é isso. Ia focar nesse resto de temporada e torcer para na próxima temporada ele voltar muito melhor do que essa e com a cabeça também muito melhor do que essa, do que está. Porque de fato não é fácil, né? Quando você comete erro, essas coisas ficam remoendo muito você, tá? Final de semana tem jogo importantíssimo, um é o clássico valendo a La Liga, tá? E espero que o time da gente esteja mentalizado e focado em busca dessa vitória para a gente semi-garantir esse campeonato espanhol, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.